Atenção, este vídeo tem spoilers. Se você é fã de cinema de terror, você sabe que um dos principais lançamentos do gênero nesse ano foi Cemitério Maldito, a nova adaptação do clássico livro de Stephen King. E essa releitura recente me fez ficar pensando muito sobre como essa foi uma das histórias que ajudou a popularizar décadas atrás aquilo que se tornou um dos mais utilizados e específicos clichês do terror, o do cemitério indígena amaldiçoado. Nos anos 70, começaram a surgir diferentes histórias em que maldições e assombrações eram causadas ou porque uma construção foi feita em cima de um antigo cemitério de povos nativos americanos, ou porque os personagens perturbavam esses locais sagrados e despertavam a ira dos espíritos de nativos mortos. Mas você já parou para pensar um pouco mais sobre esse clichê? Afinal, de onde ele veio? Qual foi o primeiro filme a usar um cemitério de nativos como explicação para os horrores? E mais importante ainda, por que essa ideia se popularizou tanto? Bom, se a gente investigar, descobrimos não só de onde veio esse clichê, mas também descobrimos como ele traz algumas ideias preconceituosas, além de uma boa dose de sentimento de culpa. It's an ancient Indian burial ground. Man, this place has got everything. An ancient Indian what? Para identificar a origem do clichê do cemitério indígena, precisamos voltar para a década de 70. Mais especificamente para 1977, o ano em que foi publicado pela primeira vez o livro O Horror de Amityville, de Jay Anson, que viria a se tornar um best-seller. O livro se vendia como um relato real sobre a família Lutz, que se mudou em 1975 para uma casa que supostamente seria amaldiçoada. Não só porque ela foi o cenário de um brutal assassinato no ano anterior, mas também porque a casa teria sido construída em cima de uma espécie de sanatório da antiga tribo Shinnecock, ou seja, um lugar onde eles aprisionavam e isolavam seus membros com distúrbios mentais. E eu sei o que você está pensando, isso não é a mesma coisa de um cemitério indígena como o que a gente vê no clichê. Mas acontece que 2 anos depois, em 1979, foi lançado o primeiro filme baseado no livro de Anson, Terror em Amityville, e nessa adaptação teve uma mudança importante para a história. Aqui, a Casa Amaldiçoada foi construída não apenas em cima de um antigo sanatório de nativos americanos, mas também em cima de um cemitério da tribo Shinnecock. That's where it is. What the hell are you talking about? There are people buried here. Quer dizer então que o clichê do cemitério indígena surgiu por conta de uma assombração real? Claro que não. De lá pra cá, praticamente tudo que o livro de Anson falava sobre as assombrações foi comprovadamente desmentido. Ah, e aquela história da casa ter sido construída em cima de um antigo sanatório indígena? Nada a ver. Especialistas apontaram que os Shinnecock não só habitavam em outra região, como eles também não tinham prática alguma de fazer sanatórios horrendos. Mas a essa altura do campeonato já era tarde demais, porque tanto o livro de Anson quanto a adaptação cinematográfica foram um sucesso estrondoso. E assim, principalmente graças ao filme, muita gente entrou em contato pela primeira vez com a ideia de que cemitérios de nativos poderiam ser amaldiçoados. Agora, é curioso apontar que, apesar disso tudo, Terror em Amityville não foi o primeiro filme a trazer esse conceito do cemitério indígena amaldiçoado. Esse título, na verdade, vai para um curta-metragem lançado 1 ano antes, em 1978. Um curta, inclusive, feito por um diretor que você provavelmente conhece, Sam Raimi, famoso pelos icônicos filmes de The Evil Dead e por sua trilogia do Homem-Aranha. O curta se chama Within the Woods e é uma espécie de protótipo para The Evil Dead. Nele, vemos um grupo de jovens passar um fim de semana numa cabana na floresta e lá eles começam a ser assombrados porque... bom, adivinha. Oh, you mean we're having a picnic over somebody's dead body? Yeah, but all that's left now is Tinga, the Indian spirit of the woods. Mas por ser um curta independente feito por um diretor praticamente desconhecido na época, é claro que Within the Woods não foi visto por muitas pessoas e, portanto, não foi o responsável por popularizar nas telas a ideia do cemitério indígena. Esse feito aí realmente foi mérito de Terror em Amityville. Depois do lançamento desse longa, começamos a ver mais e mais histórias de terror usarem o mesmo conceito para explicar os eventos terríveis de suas tramas. Um dos exemplos mais famosos veio apenas 1 ano depois da estreia de Terror em Amityville, o clássico O Iluminado, de Stanley Kubrick. Aqui, o Hotel Overlook onde a história se passa foi construído em cima de um antigo cemitério indígena, por mais que esse detalhe não esteja presente no livro original de Stephen King.
Já no final dos anos 80, estreou a primeira versão cinematográfica de Cemitério Maldito, que contava com um cemitério de nativos americanos que trazia mortos de volta à vida. This was their burial ground. Whose burial ground? Mi'kmaq Indians. E nos anos 80 surgiram ainda mais filmes que adotavam o conceito do cemitério indígena assombrado. Em especial, essa ideia ganhou popularidade em filmes B de terror, que muitas vezes não tinham os roteiros mais inspirados. É o caso, por exemplo, de obras como Twisted Nightmare, The Dark Power e Scalps. Todos eles com personagens sofrendo por perturbarem o local sagrado de descanso de nativos americanos mortos. Many years ago, 100, many Indians killed there. Big battle. All dead. And then they became part of the land. Mas tem um filme dos anos 80 que é indispensável nessa discussão toda: Poltergeist. Para muitas pessoas, esse foi o filme que fixou de vez nos anos 80 o medo de cemitérios indígenas. Só tem um detalhezinho: o filme não tem um cemitério indígena, por mais que muita gente ache que sim. Na trama, os personagens descobrem que as assombrações acontecem porque o condomínio deles foi construído sim em cima de um cemitério. Mas esse era um cemitério moderno, não um daqueles antigos de alguma tribo de nativos americanos. Aliás, o próprio filme brinca com essa ideia. Oh, come on. I mean, that's sacrilegious, isn't it? Don't worry about it. After all, it's not ancient tribal burial ground. Mas, por alguma razão, esse filme acabou sendo relembrado erroneamente por muitos como um grande exemplo de história de terror com cemitério indígena. Basta ver o episódio de Uma Família da Pesada que parodia Poltergeist, chamado Petergeist. Hey, look what I found! Wow, authentic Native American remains. Peter, I'd put that back if I were you. You may be disturbing a sacred burial site. Falando em paródias, é curioso notar como o clichê do cemitério indígena com o passar do tempo foi se tornando cada vez mais usado de forma irônica em comédias. Claro, ainda houve exemplos de filmes e séries que usaram o clichê de forma séria, como Buffy, a Caçadora de Vampiros, ou o suspense Identidade. Mas já nos anos 2000, tinha ficado claro que essa ideia do cemitério indígena amaldiçoado tinha se tornado tão batida que talvez ela só devesse existir mesmo em comédias para ser ridicularizada. You didn't tell me it was built on an Indian burial ground! Don't bury your son's body at the Indian burial ground, Starch. The one that's right up over there, behind the Anderson's barn. Well, nobody wants a ghost. But you've got one. Because the house is sitting on an ancient Indian burial ground. Certo, então já entendemos a história e a evolução do clichê do cemitério indígena amaldiçoado. Mas isso não é suficiente. Porque ao ver tantos exemplos de obras que usam esse conceito, é inevitável para mim a pergunta: por que esse clichê se popularizou tanto? Bom, para começo de conversa, Hollywood tem uma longa história de pegar culturas de sociedades não brancas e apresentá-las de forma estereotipada como místicas, misteriosas ou simplesmente perigosas. Foi assim com as culturas voodoo, cigana, asiática e, obviamente, com a cultura dos nativos americanos. Sem contar que fazia décadas que Hollywood vilanizava os povos nativos dos Estados Unidos. Basta ver os centenas de faroestes com índios super malvados. Então não é de se estranhar que o conceito de cemitérios indígenas assombrados tenha parecido fascinante para tantos americanos. Eles passaram a vida inteira vendo histórias em que nativos eram ou pessoas místicas ou seres maldosos. Então a sacada do cemitério indígena amaldiçoado era que ele juntava esses dois estereótipos clássicos no mesmo pacote, parecendo assim um conceito novo e familiar ao mesmo tempo. Só que o mais curioso é que esse clichê também reflete alguns medos que podem existir no imaginário coletivo americano. Por exemplo, para muitos americanos, um dos pilares essenciais do país deles é a propriedade privada, certo? Pois bem, histórias de cemitérios indígenas se aproveitam disso. Segundo o clichê, como os nativos americanos supostamente não marcavam seus cemitérios com lápides ou outras estruturas, essencialmente qualquer propriedade privada nos Estados Unidos teria o potencial de estar em cima de um cemitério indígena sem que ninguém soubesse. E isso pode parecer assustador numa cultura que valoriza tanto a propriedade privada. É como afirma Colin Dick em seu artigo sobre esse clichê para o The New Republic.
A narrativa sobre cemitérios indígenas assombrados esconde uma certa ansiedade sobre a terra em que americanos, especificamente americanos brancos e de classe média, vivem. Embutida na ideia de propriedade privada, o santo graal da classe média americana, está a noção de que não possuímos de verdade a terra que acabamos de comprar. The site is supposed to be located on an Indian burial ground, and I believe they actually had to repel a few Indian attacks as they were building it. E a outra principal ansiedade americana refletida pelo clichê do cemitério indígena é o que alguns chamam de culpa branca. Ou seja, o sentimento de culpa que sociedades brancas podem sentir devido às atrocidades que cometeram com outras etnias ao longo da história. E muitos americanos hoje sabem como seus antepassados dizimaram milhões de nativos, como eles arruinaram as vidas de centenas de tribos. E o clichê do cemitério indígena está intimamente ligado a esse sentimento de culpa, além de trazer uma camada extra de karma. Porque, simbolicamente, essas histórias também são sobre o medo de uma possível vingança por parte dos nativos dizimados séculos atrás. O medo do cemitério indígena assombrado não deixa de ser também o medo de levar o troco. 100 years ago, the government moved these Indians here. They all died because there was no water. E sabe o que é mais fascinante? É que esse sentimento de culpa pode ser visto claramente no remake de 2005 de Terror em Amityville, dessa vez batizado de Horror em Amityville. Nessa releitura, o roteirista Scott Kozer decidiu fazer uma mudança significativa em relação ao primeiro filme. Porque dessa vez, a casa dos protagonistas não foi construída em cima de um cemitério ou de um sanatório indígena, mas sim na antiga propriedade de um padre psicótico que torturava e fazia experimentos com nativos americanos. Então a narrativa sobre os nativos americanos nessa franquia mudou drasticamente, pegando aqueles que antes eram os vilões simbólicos e agora transformando-os em vítimas de um cara branco lunático. Ou seja, é o círculo se fechando com a subversão do clichê completamente motivada pela culpa branca. Just read about this man. Catch him. Tortured Indians on my land, on my basement. Deu pra ver então que, por mais banal que essa ideia do cemitério indígena tenha se tornado, ela ainda nos ensina muito sobre narrativa de terror e sobre a conflitante relação de Hollywood com os povos nativos americanos. Claro, muita gente achava que esse clichê do cemitério indígena era coisa do passado, mas o novo cemitério maldito tá aí, não é? O que só mostra que talvez Hollywood ainda não esteja preparada para deixar esse conceito do terror morrer tão cedo. Olha, já tem um tempo que eu acho que tão fascinante quanto descobrir clichês é entender e estudar esses clichês. Eu acho que a gente aprende muita coisa com eles. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E eu quero agradecer demais a todo mundo que é apoiador do Entreplanos lá na nossa campanha do Apoia-se. Sem vocês, o Entreplanos não conseguiria se manter vivo. E se você quiser, você também pode se tornar um apoiador do Entreplanos. Você vai escolher com quantos reais você quer ajudar a financiar o nosso trabalho uma vez por mês, e de quebra você vai ganhar acesso a conteúdos exclusivos que a gente prepara só para os nossos apoiadores. Sério, a gente faz muita coisa legal só para os nossos apoiadores, então se você quer descobrir quais são essas recompensas e se você quer ajudar a gente a financiar nosso trabalho, dá uma conferida na nossa campanha do Apoia-se, o link tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo, e não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.